Bom dia. Como sempre. Eu sou o Hélio Silva. Vou começar este último HR Breakfast do ano com uma dinâmica para animar esse bom dia. Mas para isso, eu vou pedir um favor. Essa mesa, a bom rigor, não tem ninguém sem desrespeito ao colega que está ali ao trabalho, mas dos visitantes, 2 ou 3 visitantes aqui, os colegas estão muito juntos por empresas, 2 pessoas ou 3 pessoas aqui nessa mesa, por favor, quem se voluntaria? Ótimo. Ok. Segundo favor, mãos livres. Mãos livres. Mãos livres. Ok. Que bom. Nós temos à minha direita 3 mesas, à minha esquerda 3 mesas e ao centro 2 mesas. Ok. A mesa de frente ao centro e as 3 mesas à minha direita são um grupo. As mesas à minha esquerda e a última mesa do centro, outro grupo. Ok? Grupo 1, grupo 2. Okay. Grupo 1, a vossa palavra de ordem é agora. E quando eu disser agora, o grupo 1 bate uma palma. Ok? Um texto. Agora. Okay. Grupo 2, a vossa palavra de ordem é vai. Então sempre que eu disser vai, o grupo 2 bate uma palma. Ok? Vai! Ok. Há uma terceira palavra de ordem que é para todos. E é já. Quando eu disser já, todos batem uma palma. Ok? Podemos começar? Toma! Ok. Que bom. Atenção aqui. Agora. Já. Vai. Vamos acertar a sincronia? Ok. Vai! Ok. Agora! Vai! Já! Já somos todos. Ok. Já somos todos. Okay. Agora! Vai! Já! Toma! Ok. Mais uma vez. Já! Ok, escutativa. Ok? Já! Agora! Vai! Já! Agora! Está melhor? Muito melhor. Ok. Com a prática a gente leva à perfeição, né? Já! Agora! Vai! Isso é difícil, hein? Vai! Agora! Já! Dá-lhe! Ok. Pessoal, muito obrigado. Vanessa. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui na sala. Dizer que esta é a 5ª edição do HR Breakfast e a última por sinal. Agradecer aos nossos patrocinadores que confiaram em nós, que a Unitel, que é o nosso patrocinador prêmio, a Refriango, a G4S e a Ucom. Quero convidar a Leida Belo para fazer o discurso, ela que é representante da Unitel. Obrigada, Vanessa. Bom dia a todos. Sou a Leida Belo, sou gestora sénior da Academia. Ainda estou aqui a rir um bocadinho porque o sincronismo de manhã foi um bocadinho mais difícil. Obrigada, Hélio. Eu tive alguma dificuldade, agora ou já, mas depois melhoramos. A Unitel é o patrocinador e foi patrocinador destas 5 iniciativas que tivemos este ano,
Queríamos agradecer aqui a Marlene e a iniciativa que teve. Para nós é importante e nós fomentamos essas iniciativas que melhoram aqui a nossa troca de experiência e fomentam também o aumento do nível de conhecimento de RH. Tivemos aqui 5 sessões, todas muito importantes para a nossa atualidade, do impacto do teletrabalho, a remuneração, hoje aqui a formação profissional, as tendências e as melhores práticas de formação profissional. Liderança foi muito importante. Nós temos um programa de liderança que é longo na nossa empresa, mas que notamos que teve aqui no aumento das competências dos nossos gestores uma grande melhoria em termos de produtividade dos nossos gestores. Esta troca de experiências, para além do networking, é importante para as nossas comunidades RH, tornou a nossa comunidade mais próxima, percebemos o que é que as empresas praticam, os modelos e como praticam. Pôr em prática não é fácil e nós tivemos aqui muitas trocas de ideias. Para além das nossas sessões, tivemos outros encontros depois do HR Breakfast Club e tentamos fazer melhorias. A inovação é importante no RH. RH é dinâmico e aqui o objetivo é termos empresas que produzem e que têm colaboradores de alta performance. Teremos também os colaboradores mais felizes. Não estamos a pensar só em produzir, temos aqui um leque variado de produzir, ser feliz e fazer o que o colaborador tem realmente capacidade. Portanto, potenciar o perfil dos nossos colaboradores para efetivar o trabalho e para a função que ele exerce. Queria agradecer mais uma vez a atitude e vou agora passar a palavra à nossa oradora e à Vanessa. Vou convidar agora os nossos panelistas. Maria Fernandes Aguiar. Alzira Simões, que é formadora profissional. E o nosso moderador, que é o Hélio Silva. Bom dia, fui também convidado para moderar este painel, falar sobre boas práticas e tendências da formação profissional. A Fernanda Aguiar é a diretora da Academia do BFA e a Alzira Simões é formadora pela Beton People. Então vamos estar aqui num debate, fazer aqui algumas questões das nossas oradoras e depois passar para um momento de perguntas sobre o que é isso de boas práticas na formação profissional, quais são as novas tendências. Eu tinha o desafio de colocar 2 questões para cada oradora, mas preferi preparar apenas as mesmas questões de forma que possamos ver nos diferentes setores ou nas diferentes realidades empresariais como é que o mesmo tema funciona. Então, a minha primeira pergunta vai para... eu vou deixar que as oradoras se apresentem um pouco mais, falar um pouco mais sobre si e depois passamos para um momento de questões. As mais velhas. Olá, bom dia a todos. Isto era mais fácil falar sem micro, não é? A sala até não é muito grande. Antes de mais, obrigada à Atitude pelo convite e obrigada a todos os colegas, porque somos todos colegas. E obrigada também, Hélio. E é muito bom rever aqui algumas caras com quem já trabalhei. É sempre um prazer estes momentos com a Alzira e aqui com vários colegas da Unitel e da Refriano. Eu sou Fernanda Aguiar, no banco sou Maria Fernanda Aguiar, geralmente temos 3 nomes e também para distinguir, porque calhámos 3 Fernandas no início na academia, portanto, como vocês calculam, não era fácil, não era? Então nós lá até tínhamos nomes de tropa, como eu costumo dizer, era pelos apelidos. Inicialmente a Correia, a Aguiar e a Neto, que também está ali connosco.
O meu percurso, eu nasci aqui, entretanto estive fora durante algum tempo, mas já estou cá há muitos anos e realmente tem sido um prazer, porque primeiro estive a trabalhar por conta de outrem, em termos da minha vida e o percurso tem sido sempre a nível de recursos humanos, capital humano, e depois enverdei para uma área muito específica, a parte da formação. É impossível falarmos em capital humano sem falarmos em formação, transformação, capacitação. E em 2019 recebi o convite do BFA, que constituiu uma academia, portanto, além da sua direção de capital humano, tem uma área própria, que é uma direção própria, que é a Academia BFA. Portanto, entretanto, estou lá desde então. E pronto, depois qualquer pergunta adicional, sintam-se confortáveis. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Também é muito bom rever uma série de pessoas que não vi há muito tempo, nomeadamente a Fernanda, com quem já dei formação. Há muitos alunos meus que aqui estão e que, pelos vistos, todos implantados na Unitel. Peço-vos desculpa, hoje não estou nos meus melhores dias, mas fiquem tranquilos, não é Covid. Não é Covid. Fiz 2 testes antes de vir. E por isso vamos tentar aqui dar um pouco mais sobre a formação profissional. Sou Alzira Simões há muitos anos, nasci no AMBO, estou cá também já há alguns bons anos e sempre ligada à formação profissional, ao ensino universitário, e por isso, de facto, falar de RH ou de gestão de capital humano ou gestão de pessoas, sem falarmos da formação profissional e de como melhorarmos e desenvolvermos as competências do nosso capital humano, é utopia. Acho que não vale a pena falarmos, não é? Ou seria um engano por completo. E depois estou aberta para outras perguntas. Penso que chegamos. Claro que não posso deixar de agradecer à Marlene e à Atitude também por estarmos aqui e por ter feito este desafio e que aceitei com muito gosto. Que bom. Então, aproveitando que está com o microfone, vou passar a primeira questão para a Alzira, que é sobre um novo paradigma na liderança e na gestão de equipas hoje em dia, que fala-se muito na gestão de equipa por competências. Esse novo paradigma traz a ideia de que nós devemos apostar naquilo que as pessoas sabem, dinamizar equipas com base no potencial que cada membro da equipa traz. Será que a formação profissional também já está adaptada a este novo paradigma? Como é que tem sido a formação? Como é que a formação profissional tem ajudado na gestão das equipas por competências? Gestão profissional é isso mesmo, é facilitar e promover essa gestão de equipas. Se nós não formos capazes de conceder aos nossos colaboradores ou quem participa nas nossas formações a melhoria das suas valências, das suas competências, não é? Dos seus perfis profissionais, gerir equipas torna-se muito mais complicado, não é? E normalmente pensa-se às vezes talvez começar por gerir os líderes ou por fazer formação às direções. Eu penso que também devemos começar por baixo, não é? Tentar melhorarmos os nossos colaboradores, dar-lhes valências a todas as áreas que nos interessam desenvolver na nossa empresa e, por isso mesmo, alcançar a liderança. Um bom líder é aquele que é capaz de ter seguidores e fazer seguidores. Se não permitir aos seus colaboradores apreender e ter o mesmo nível de competências que ele tem, acho que não vai ter seguidores nenhum. A formação serve para isso, para precisamente nós permitirmos que todos nós, cada um de nós, tenha um conjunto de valências que possamos não ter ou achamos que precisam de ser melhoradas e daí podemos chegar lá, alcançarmos o topo. Quem é que não quer sempre chegar lá, não é?
Eu, por exemplo, não quero chegar lá. Estou a falar sério. Penso que às vezes a queda pode ser muito grande e é melhor ficar onde estou, low profile e se calhar partilhar com os outros às vezes algumas melhorias, algo que é preciso fazermos de bem e por isso mesmo sabermos dinamizar equipas e sabermos fazer o break como fez há pouco. Acho que é muito mais interessante permitirmos que os nossos colaboradores saibam o que é ter atenção, estarem concentrados, terem foco naquilo que pretendem, não desistir dos seus sonhos, serem capazes de albergar uma série de competências. É muito melhor do que estarmos só lá em cima, a olhar cá para baixo, sem percebermos como é que os vamos gerir. Acho que um bom líder é aquele que é capaz de sair da sua sala, ir ao pé do seu colaborador, dar-lhe a entender que aquilo não está bem feito, algo que pode e deve melhorar. E, se possível, dizer-lhe como. Em formação nós chamamos muito a técnica da sanduíche. Quem é que se lembra da técnica da sanduíche? Não é? Não dizer logo que está errado. Dizer sempre, acho que podes melhorar. Aqui podes fazer melhor. E sei que és capaz. E mostrar-lhe como é que ela é capaz. Ou dar-lhe algumas linhas orientadoras para ele mostrar que de facto é capaz. E penso que isso é ser líder. E penso que isso é saber dinamizar a sua equipa. Mas penso que a Fernanda sabe melhor isso do que eu. Não assusta. Então, Fernanda, como é que tem sido a gestão por competência? Como é que a formação profissional ajuda na gestão por competências? Nós passamos por uma fase em que era ele é muito bom em Excel, mas é fraco no PowerPoint. Esquece o Excel, que ele é muito bom. Vamos impor a pessoa esforço no PowerPoint. A gestão por competências diz, não, se ele é bom em Excel, vamos apertar o Excel. Vamos trazer alguém que seja bom no PowerPoint. Como é que a formação profissional hoje pega essa equipa que tem pessoas muito boas num ponto, precisam desenvolver outros e ajuda com que a equipa, com as competências existentes, avance? Bom, eu não concordo totalmente de que se alguém é bom em Excel só vamos fazer ali o tal upskilling, que é especializá-lo no Excel. E nós temos muito boas experiências a nível da nossa academia. Muitas vezes os nossos colaboradores e nós mesmos temos competências que até se sermos desafiados para as mesmas nem sequer nos apercebemos que afinal nós até temos competências para isso, não é? Estou ali a olhar para a minha equipa e realmente temos provas e evidências disso e mesmo a nível do banco. E também temos ali a nossa equipa de capital humano do banco também. E que tantas mobilidades nós temos. Nós no banco temos cerca de 2.730 colaboradores. Corrijam-me as minhas colegas se eu estiver aqui a dizer algum dado menos correto. E na realidade, isso é uma prova de que nós, já lá vai a ideia e a crença limitadora de que nós somos formatados ou que só temos, vamos lá, uma competência ou duas competências e que desenvolvemos essas e vamos levar para o resto da vida. É uma crença limitadora. Na realidade, e as novas tendências da formação e os novos, na realidade, hoje desafia-nos a repensar os modelos de competências que nós temos. Durante muito tempo, o nosso modelo, ou o modelo pelo qual nós nos guiámos, foi o tradicional de chá, vamos por aqui assim dizer, não é? O conhecimento, as habilidades, que seriam ali as técnicas e as atitudes comportamentais. Nos meus muitos anos como formadora, realmente chegámos a discutir muitas vezes este acrónimo, porque atitudes e comportamentais nem sempre são exatamente sinónimos uma da outra. Pelo que eu hoje direi que o chá tem o acréscimo aqui de um S, e que são as competências ou as novas competências. Eu direi novas no sentido que agora se dão atenção a elas, mas elas sempre existiram, só que estiveram ali um bocadinho mais encobertas ou menos valorizadas. São as competências socioemocionais, daí o tal S, não é? Portanto, na realidade, hoje nós, organizações, temos que estar muito, muito abertos a esta nova, eu vou pôr aqui nova entre aspas,
nova necessidade de estarmos realmente alerta. E estas necessidades ou competências socioemocionais acabam por impactar depois em todas as outras. Nomeadamente como, e deu aqui o exemplo de uma técnica, não é? Do Excel, mas na realidade, se eu sou boa em Excel, ou seja, já domino bem o Excel, não quer dizer que eu não possa fazer a tal upskilling e que possa me ir especializando, mas contudo eu tenho que perceber junto da minha equipa, das nossas equipas, se realmente isso é o suficiente. Porque na realidade, quando é algo que nós já dominamos, a uma dada altura deixa de ser um desafio para nós. Não é? E hoje, acima de tudo, nós temos que perceber que convivemos com gerações diferentes de colaboradores, não é? Temos baby boomers, que é o caso do meu e da Alzira, mas depois já temos as diferentes gerações que hoje têm outras necessidades. Hoje temos pessoas a entrar no mercado que nasceram em finais da década de 90, início de 2000, que têm necessidade de uma multivariedade de competências e até de formas de estar. E nós temos que estar alertas para isso, porque às vezes acaba por impactar o facto de... É um bocadinho depois aquela dicotomia de especialização versus multifaceta, e temos que ver colaborador a colaborador. O que me leva aqui a uma reflexão, e hoje temos aqui, vou aproveitar este momento, porque temos aqui pessoas da área da formação e pessoas do capital humano, e fazer aqui um repto, porque na realidade há uma crença limitadora de que a formação e o desenvolvimento de pessoas é só responsabilidade do capital humano. Não sei se vocês sentem isso. Sentem isso nas vossas organizações. Tudo o que é desenvolvimento e capacitação das nossas pessoas é o capital humano, ou é as academias, ou são os centros de formação. E esta é uma crença limitadora, porque assim, nós temos que pensar como uma organização. E toda a organização, como a Alzira muito bem disse, o papel do líder é o primeiro responsável pelo desenvolvimento das suas pessoas. Portanto, dirimir ou deixar que esta responsabilidade seja transitada apenas para o capital humano não vai funcionar. O capital humano está lá para ajudar, e aqui eu falo capital humano seja na sua core como capital humano de direção ou de formação, mas no dia a dia quem lá está são os líderes, é que estão ao pé das suas pessoas. Eu costumo fazer uma analogia, se calhar muitos que já tiveram aqui comigo na formação, eu costumo comparar as organizações ao corpo humano, não é? É um facto que nós podemos viver sem alguns dos nossos órgãos. Todos concordam? Podemos viver sem alguns dos nossos órgãos. Há pessoas que vivem, não é? Sem dente, sem cabelo, até sem um pulmão ou sem um rim. Todos concordam com isto, não é? Nós vivemos. Mas como é que o nosso organismo vive? Vive na sua plenitude? Está a esforçar os outros órgãos, correto? Muito bem. Porquê que eu vou buscar esta analogia? Desculpa, é que eu gosto muito de analogias. É exatamente como as organizações. As organizações precisam de estar na sua plenitude. E para estar na sua plenitude tem que ter todos os órgãos. Tem que ter os dentes todos, tem que ter o cabelo. Até mesmo aquilo que nós muitas vezes não vimos, que até é aquele órgão escondido, que não está visível, mas que nós sentimos o efeito dele. Portanto, tudo isto tem que ser um trabalho de uma grande equipa. E isto começa onde? Começa exatamente naquilo que é o processo formativo. Entre várias teorias, que há quem diga que tenha mais de 4 etapas, mas eu, assim sumariamente, nós costumamos dividir o nosso processo de formação em 4 grandes etapas. Levantamento de necessidades de formação, desenho da formação, implementação da formação e avaliação da formação. Não sei se todos concordarão com isto, mas há quem ponha aqui mais umas fases pelo meio, mas as 4 grandes fases são estas. Qual é, logo, o primeiro desafio que nós temos? É uma pergunta de retórica. Quando fazem o levantamento de necessidades de formação, envolvemos todos os líderes de cada área? É uma pergunta de retórica. Se não os envolvemos, deveríamos envolver. Mas, quando os envolvemos, será que dizemos, digam lá então quais são as necessidades da vossa equipa? Eu não sei se vos acontece, mas na grande maioria dos casos dão-nos tipo de género. Imagina, tenho uma equipa com 30 pessoas, 28 precisam de fazer trabalho em equipa, 28 precisam de fazer comunicação. Qual é aqui a dificuldade disto? É que nós estamos a pôr todos
no mesmo nível. Catálogo, não é? Exatamente, portanto é o tal catálogo, não é? Que eu penso que é isto que o Hélio estava aqui a procurar. O que é que nós devemos fazer com boas práticas? Isto dá trabalho, dá, mas também tudo o que é bom e o que é visando a excelência implica esforço e dedicação. Implica aquilo que mais uma vez a Alcira estava a dizer, é cada líder, cada responsável deve conhecer realmente a sua equipa. E ele deve ser tratado como único. Notem, se eu tenho 28 pessoas na equipa, a minha pergunta é, será que todos precisam de fazer trabalho em equipa? Ou se calhar desses 28, alguns precisarão fazer trabalho em equipa, outros precisarão de fazer o Excel, outros precisarão de fazer outras formações que vão mais ao encontro daquilo que é o perfil do colaborador e para aquilo que ele tem que desempenhar no seu dia-a-dia ou para aquilo, atenção, que ele está a ser preparado. Depois temos aqui um outro aspecto, que é a gestão do chamado talentos e os planos de sucessão. Correto, podem ver, a curto, médio e longo prazo. Portanto, quando nós falamos de tantas variáveis para cada colaborador, temos ou não temos de desenhar um plano à medida de cada colaborador? Vocês podem dizer ao Fernando, tudo bem, tem as pessoas que têm equipas de 50 ou de 100 pessoas. Alguém que tem equipas de 50 ou de 100 pessoas tem depois, segundo as lideranças, correto? Portanto, ou seja, isto não é só o papel do responsável geral, é envolver todas as lideranças das suas equipas. E a desenhar à medida das necessidades de formações. Assim como para os líderes. Vamos pôr todos os líderes numa formação de liderança. Acham que isto está correto? Não está, porque cada líder pode precisar de melhorar diferentes competências no seu papel, na sua função. Portanto, quando nós fazemos o levantamento de necessidades de formação, é muito importante, e desculpem, eu estou agora no BFA, mas antes de estar no BFA eu fui consultora e formadora, e digo isto um bocadinho porque passei por várias organizações, e realmente as necessidades são feitas de uma forma muito descomprometida. E o descomprometimento é esse, ok, vamos lá, estamos a chegar ao final do ano, vamos lá agora dar as necessidades aqui ao nosso capital humano, ou à nossa academia de formação. Então é por aglomerado. Portanto, primeira recomendação que eu faria, exatamente, para sermos diferentes e para realmente irmos mesmo ao encontro das expectativas daquilo que são multigerações envolvidas, é realmente tentar perceber o que é que cada um dos nossos colaboradores precisa. Depois temos, esta é a primeira fase, não é? Depois temos o desenho, a formação e implementação. Onde é que os nossos líderes depois têm que estar novamente envolvidos? Na avaliação. Porque é algo que nós ainda temos muita dificuldade em fazer. Que é fazermos a avaliação da formação, que é a avaliação formativa, não é? Vai-se fazendo durante a frequência da formação. Depois temos a avaliação sumativa e fica por aí, é ou não é? Pronto, termina-se a formação, tem-se um diploma, um certificado, tem-se uma avaliação ou qualitativa ou quantitativa. O que é que fica a faltar? O que vocês acham que fica a faltar? O impacto. Isto é uma pergunta agora de retórica. E quantos de nós conseguimos fazer isso? Muitas vezes não o fazemos, não é porque não saibamos que o devemos fazer ou que gostássemos de o fazer até para poder perceber realmente se a formação escolhida foi ideal, se os conteúdos foram ao encontro do que se pretendia, se os formadores escolhidos também foram ao encontro. A realidade é que é muito difícil, às vezes, de fazer esta avaliação de impacto, de transferência. Porquê? Porque, digo, na vossa ótica, quem é que nos pode ajudar a ser nosso parceiro do capital humano a fazer esta avaliação de impacto? Os líderes. Portanto, a importância dos líderes na formação, no diagnóstico e depois no impacto. Porque são os líderes, são os mesmos que fazem o levantamento das necessidades de formação. Tem de ser eles que, na prática, vão dizer se realmente funcionou ou não. Faz sentido, não faz? Pergunta de retórica também. Em quantas das nossas organizações é que isto é feito? Portanto, para haver mudanças e melhores práticas, é imprescindível, coloco mesmo esta questão, é imprescindível que haja este envolvimento das lideranças.
É um trabalho que nós temos a fazer, porque muitas das vezes é muito isto é com os recursos humanos, isto é com o capital humano, isto é com a academia. Não, isto é um trabalho, mais uma vez, lembra-se do corpo humano. É um corpo, não é? Para funcionar na excelência temos de estar todos aqui alinhados. Portanto, eu peço desculpa, já estou aqui a falar há muito tempo, mas só para realmente, a nível, deixaria duas grandes ideias que para as melhores práticas da formação, que tem que ser transformacional. Caros colegas, formação que não gera transformação, temos que averiguar o que aconteceu. Onde é que está aqui o desafio, o que é que aconteceu. Portanto, duas grandes ideias que eu acho é deixarmos de nos limitar às competências tipo chave, ou seja, comportamentais e técnicas. É muito importante darmos atenção às competências socio-emocionais e também envolvermos os líderes. Os líderes têm que estar envolvidos. Enquanto eles não estiverem envolvidos, nós não vamos ter os resultados de excelência. Obrigada. Eu sinto-me feliz de ouvir a Alzira falar sobre um tema que eu tenho em todos os encontros com o pessoal do RH, transferir essa ideia, que a princípio eu achava que eu tinha de transferir essa ideia apenas para os outros líderes da equipa, mas com o tempo eu percebi que com os RHs também nós temos de transferir a ideia de o RH não gera ninguém. Eu brinco com isso, vendo no LinkedIn os títulos, gestor de pessoas, apaixonado por pessoas, e eu vou sempre dizer, o RH é uma área que ajuda as pessoas a gerir as pessoas, o RH não gera pessoas. E nós vemos que muitas das vezes até as próprias áreas do RH, os responsáveis do RH sentem, eu tenho uma empresa, na minha empresa o headcount é de 2.000 pessoas, eu sou gestor de 2.000 pessoas, nem tão perto daqui. E incrível que os apaixonados por pessoas, até dentro do departamento do RH, têm inimigos ou coisas assim. Claro que não vai pôr ninguém, eu não sou apaixonado por pessoas, exceto o fulano. Então, é essa missão que eu sinto que nós, como RH, devemos transferir a todos, que o nosso dever é ajudar as pessoas a gerir as suas pessoas, criar todos os mecanismos. E em relação à avaliação da formação, eu, por força da auditoria e por gostar muito disso, sou obrigado a fazer a avaliação do impacto, ou o que a gente chama de avaliação da eficácia da formação. Porque a gente fez a formação e depois a avaliação, como é que foi a sala, como é que foi o formador, o conteúdo. Depois precisamos mesmo saber se aquela formação no dia a dia, porque a gente faz formação que é para no dia a dia as pessoas irem aplicando. Então foi... E tocou aqui num ponto sobre upskilling, que tem logo a ver com a minha segunda questão, que existe o termo upskilling. A SHL publicou recentemente um artigo a falar destes dois termos, que é o upskilling e o reskilling. O upskilling, tal como a Fernanda falou sobre o aumento das competências, das responsabilidades, e temos o reskilling, que é como é que a formação profissional ajuda as pessoas que querem mudar de área, mudar de carreira, como é que as áreas profissionais das empresas ajudam as pessoas. Porque eu saí da área de RH, estou cansado de gerir pessoas. Acho que a informática ficaria muito... Como é que nós, RH, ajudamos o reskilling e o upskilling das nossas companhias? Bom, o Hélio fez aqui alguns desafios antes e por isso mesmo, pegando ainda um pouco no que disse a Fernanda, para melhorarmos esses nossos upskillings e os reskillings, convém não seguirmos um catálogo. E isso chama a atenção, sobretudo aos diretores de recursos humanos mesmo. A Better People, é a empresa que eu estou aqui a representar hoje, bate-se contra esta questão. Porquê? Porque precisamente querem fazer um levantamento de diagnóstico das necessidades e logo
não é através do catálogo que nós vamos melhorar as competências dos nossos trabalhadores. E respondo um pouco a essa questão. E por isso mesmo, às vezes, para tentar ajudar os próprios líderes a melhorar o próprio impacto da formação, é passado alguns meses que se volta novamente à empresa. Portanto, há que criar também condições para que os nossos colaboradores do RH saibam transmitir aos líderes que não é por catálogo que nós vamos melhorar as competências dos nossos colaboradores. Tem que ser in loco, trazer ao de cima as suas necessidades e depois adaptar. Fazer formação específica, se calhar até pode ser para 5 ou 10 colaboradores, ou às vezes é só para um. E por isso há que saber, de facto, quais as reais necessidades para melhorarmos as suas competências e darmos o pulo. Não é? Como nos diz o próprio artigo que falaste. Peço desculpa. Nesse sentido, a Better People tem tido, nos últimos tempos, uma parceria com a UCAM, onde tem alguns estagiários que depois conseguem ser colocados noutras empresas logo de seguida para, de facto, melhorarem as suas competências. Peço-vos desculpa. Juro que não é Covid. E por isso mesmo há que criar esta necessidade também nas outras empresas. Abrirem as portas aos estagiários para que consigam melhorar as suas próprias competências enquanto entrada no mercado de trabalho. E penso que é isso que nós vamos também melhorar quem está lá. Não é? Quando começam a ver a entrada de jovens, sobretudo os mais velhos, assim tipo eu, cota, mas este sangue que é não vai trazer nada de novo. Não, traz o sangue novo, traz outro olhar para a realidade, até já choro. É muita emoção. E são as tais competências S. Peço desculpa. E o que disse há pouco a Fernanda é extremamente importante. Nós temos o hábito de seguir coisas já feitas. E sobretudo aqui em Angola. Temos muito hábito de ir buscar lá fora e achamos que é implantando aqui que de facto vai melhorar. Não esqueçam. Aqui a realidade é outra, a contextualização é outra. Nós temos necessidades completamente diferentes dos outros países. Nós não somos uma Europa. As nossas empresas podem ser... Eu trabalho numa empresa francesa, para além de trabalhar, de colaborar com a Better People. E às vezes impõem-nos determinadas coisas que eu, por exemplo, na área da formação, ainda a semana passada terminei uma auditoria na área da formação e a primeira coisa que chamámos a atenção foi: atenção, a exigência que a nossa sede está a fazer não vai ao encontro da legislação nacional. Atenção ao que se está a fazer. Portanto, nós temos a nossa legislação, nomeadamente de formação, como todos vocês sabem, e há muita e boa empresa que não a cumpre. E por isso nós, enquanto formadores, enquanto profissionais de gestão de capital humano, é isso que nós temos que chamar a atenção. Para melhor requalificarmos os nossos colaboradores, nós temos que enquadrar-nos no contexto em que estamos. Temos que saber valorizar as nossas áreas. E não é ir buscar lá fora. Sim, vamos buscar estes conceitos, como tu disseste muito bem, porque nós precisamos, de facto, de nos requalificarmos constante e continuamente, sobretudo nos dias de hoje com as novas tecnologias, e um Excel, se calhar, já não diz nada, não é? Porque aquilo mês a mês está a mudar tudo. Eu falo por mim. Cada vez que vou pegar no Excel, dou um tiro na cabeça, porque acho que já não percebo nada daquilo. Com licença, esquece-me, desculpa. E por isso, nós temos que ser capazes de transmitir autonomia aos nossos colaboradores. E essa autonomia tem que ser permitida pelos líderes.
Porque senão eles não conseguem fazer. Nós temos muitos colaboradores, talvez não os que estão aqui na sala, porque às vezes têm receio de fazer. Porque têm receio de não ir ao encontro do que o líder quer. E às vezes até têm, não vou dizer receio, medo de não serem aceites, das suas propostas não terem a mesma capacidade que aquilo que o chefe pensa. É errado. Porquê? Porque não sentem segurança em eles próprios. Eu penso que a grande competência que, em primeiro lugar, nós temos que transmitir aos nossos colaboradores é a autoestima. Quanto melhor nós gostarmos de nós, percebermos que temos valências e que somos capazes, com toda a certeza podemos ser qualificados em qualquer coisa. E isto não se faz por cartão. É isto, sobretudo, que eu quero chamar-vos a atenção. O diagnóstico de necessidades de formação é o primeiro ponto. E não é dizer, aqui vai técnica de liderança. Aqui vai, como é que é? Equipas. Trabalho em equipa. Aqui vai relações interpessoais. Aqui vai isto e aquilo outro. Não. Nunca assim vamos conseguir ter profissionais talentosos, plenos de sabedoria e de conhecimentos, a darem o seu melhor nas nossas empresas. Isto é o que normalmente a Metal People procura fazer. Tem tido bons resultados e não sei se já ouviram falar no Reptoff do Camões, que tem também trazido para Angola a melhoria de competências técnico-profissionais. Informem-se sobre isso, eu tenho aqui alguns dados, depois se quiserem passo-vos, porque são de facto ações deste género que trazem melhorias à nossa qualidade de profissionais. Fernanda, upskilling, reskilling, como é que a Academia BFA adota esses conceitos? Peço desculpa. Não te pagar aqui. Peço desculpa. Upskilling e reskilling. No fundo, upskilling é a especialização, não é? E o reskilling é, isto trocando por miúdos, no fundo é a pessoa ser capacitada com outras competências. Isto até vem ao encontro logo da primeira questão, não é? De que cada vez mais a ideia não é só a pessoa desenvolver-se a nível daquela competência que aprendeu na vida. O que é que acontece? Isso, nós, como somos todas pessoas, e com certeza estamos a acompanhar os diversos estudos que têm sido feitos a nível mundial. Não sei se já tiveram a oportunidade de verificar, mas se não, se fizerem uma busca no nosso Dr. Google, quais são as profissões do futuro, até 2030, o paradigma das novas funções ou das novas profissões vai mudar. Ou seja, provavelmente há funções agora que irão desaparecer, mas atenção, nós ficamos sempre todos aqui muito aflitos, não é? Quando falamos da digitalização, por exemplo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é logo uma crença limitadora. É isto agora com o digital, muita gente vai ser despedida. Não, as empresas vão ter necessidade de se reorganizar. É diferente. Ou seja, isto porque vão surgir novas funções. Fizeram agora com o teletrabalho, não é? Por exemplo, A pandemia exatamente. permitiu. Portanto, e o que é que vai acontecer? E vai haver então esta necessidade de fazer estes reskillings, não é? Portanto, que é pegar nas nossas pessoas que vão ter que agora ser adaptadas para outras funções e nós vamos ter que dar formação. Mais uma vez aqui está a formação. Com certeza haverá necessidade também de criar especializações. Por exemplo, nós agora ouvimos falar muito sobre tudo o que tem a ver com dados, não é? Portanto, cientista de dados, analista de dados, e se vocês forem ver, não só no mundo, mas aqui em Angola, nós também cada vez mais está tudo voltado para os dados. Ainda agora vocês falarem em auditorias, tem a ver com o quê? Dados. Portanto, este reskilling, por exemplo, é exatamente, vamos buscar este exemplo,
aquilo que vai precisar de ser feito, mas conforme é para esta função, há de ser para outros. Portanto, vai haver aqui uma necessidade emergente durante os próximos tempos. Notem, 2030 está ali à porta, parece que ainda falta muito, mas está ali à porta. Diz que é até 2030, não é a partir de 2030. Portanto, vão surgir novas funções face às vicissitudes dos contextos onde vivemos e ao desenvolvimento que vamos acompanhando. E que é assim, caros colegas, a mudança acontece, quer nós sejamos resistentes a ela ou não, as coisas vão mudar. Portanto, o sermos resistentes só vai dificultar a nossa tarefa, que é, nós no banco às vezes utilizamos uma expressão que é os negacionistas, que é aqueles colegas que ainda continuam a achar que isto vai voltar tudo ao que era antigamente. Não volta, não volta. Portanto, os tempos são de mudança e por isso é assim, as coisas vão mudar quer nós queiramos, quer não. Quer nós façamos mais resistência ou não. Portanto, é mais fácil nós não fazermos resistência e estarmos disponíveis mentalmente para criar, não só em nós, mas como nas nossas equipas e também disseminar isto a todas, dentro de toda a organização, de como é que podemos fazer isto e em conjunto. E perceber realmente o que é que vai ser necessário dentro de cada organização. Vou reforçar algo que a Alzira disse, que é a questão das formações por catálogo. Eu até iria mais longe. Nós somos de modas, de tendências, né? As famosas trends. Realmente, eu já achava isto engraçado quando eu estava do lado lá como formadora, porque havia anos que as formações eram quase sempre sobre os mesmos temas. Passávamos ali um ano sempre a dar quase as mesmas formações, porque era, desculpa a expressão, moda. E muitas vezes não por necessidade. Que era o que a Alzira dizia, muitas vezes nós chegávamos às organizações e realmente íamos dar as formações solicitadas, mas depois dávamos-nos conta que, afinal, aquilo não era o que aquele público-alvo necessitava. Não era o mais enquadrado. E tudo porquê? Porque era uma formação de trend, portanto, de tendência. E digo-vos uma que andou ainda há bem pouco tempo, que era o Agile, não é? Tudo formação Agile. E até entender isso, se calhar, se eu perguntar se cada um de nós fizesse aqui por escrito e depois fôssemos comparar os resultados, e a Agile para cada um de nós pode ter interpretações diferentes. Mas isto para vos dizer o que foi uma formação de moda, desculpem a expressão. Outra que entrou e que infelizmente desvirtuou foi o coaching. Coaching não é formação. Coaching não é formação. E eu realmente dói-me sempre um bocadinho o coração, porque eu já sou uma coach certificada desde 2011 e na altura fui por uma questão de desenvolvimento pessoal. Nem foi para exercer e nem nunca exerci a função de coach. Foi muito útil, tem sido sempre muito útil para desenvolver todas as minhas tarefas, porque o nosso conjunto de competências torna-nos profissionais mais capazes, assim como, por exemplo, a PNL, a programação neurolinguística. Mas, na realidade, em 2011, falar em coaching era tipo falar de algo estranho, ninguém sabia o que era coaching. E de um momento para o outro, vocês viram, tipo, cogumelos, surgir formações em coaching. E errado, sabem porquê? Porque veio desvirtuar realmente o papel do coaching. Hoje há empresas que nem sequer querem ouvir falar em coaching. Porquê? Porque de repente toda a gente fez uma formação de 20 ou de 30 horas, acha que já pode fazer coaching. E atenção, é muito complicado, porque os processos de coaching despoletam nas pessoas com quem nós trabalhamos, nos coaches, processos que, se nós não os conseguirmos agarrar, podemos lhes fazer mais mal do que bem. E que, se entramos para o mundo da psicologia, porque tem ali uma linha muito tenue, não é? É complicado, nós ainda podemos deixar a pessoa pior do que ela estava. Portanto, é preciso ter muito cuidado. E eu fui buscar esta exatamente porque vocês todos assinaram a cabeça, porque a uma dada altura, realmente o coaching, formação. Uma coisa é nós ouvimos falar do leader coach, é diferente. São algumas das técnicas ou das metodologias e vocês sabem que, por exemplo, que sem dúvida hoje em dia, não direi que é consensual, mas que a maior parte de nós que trabalham com pessoas que reconhecem que, por exemplo, as lideranças hoje já são muito situacionais, não são fechadas, não é? Portanto, nós somos capazes de adaptar os diferentes estilos com os nossos colaboradores e, inclusive, é com o mesmo colaborador. Portanto, por isso se chama de... E quem gosta de ler sobre isso tem o livro do Ken Blanchard, que ele fala exatamente da liderança situacional.
E a uma dada altura ele fala realmente do líder coach. Mas atenção, ser líder coach não é ser coach, não é a mesma coisa. Não é? Portanto, e coach nem vem sequer de treinador, por acaso também se chama os treinadores coach, mas coach vem de carruagem, portanto o coach é um veículo para levar a que a pessoa encontre as respostas que tem dentro de si própria. O coach não dá formação. O formador diz como é que é. O coach não. O coach leva com técnicas especialistas e específicas a que a pessoa encontre as respostas que tem dentro de si mesma. Às vezes é um despertador. É tal veículo, tal carruagem. Portanto, isto para dar aqui 2 exemplos de 2 formações que viraram as tais trends, tendências, e que muitas das vezes é moda mesmo, não é? As organizações dizem que têm, e o que a Alzira diz, é catálogo. Porque eu quero a formação A, B ou C. Nós, Academia BFA e o Banco BFA, nós só trabalhamos com formações customizadas. As formações são todas desenvolvidas, construídas à medida das nossas necessidades. É muito raro o BFA, não estou a dizer que não participe, mas é mesmo muito raro em formações interempresas. Poderá ser uma situação em que, imaginem, só temos 1 ou 2 colaboradores, seja ali uma situação muito específica, mas mesmo a nível, nós também temos parcerias com a Católica, que era de Angola, que era de Porto e Lisboa, temos com o Porto, inclusive também com a Porto Business School, temos aqui com também com a, eu peço desculpa, que faz parceria com a Nova Edna, ajuda-me. ABS, obrigada. Angola Business School, peço desculpa, isto mas é da idade. Portanto, o que é que acontece? Mesmo nestas situações, nós procuramos sempre fazer programas customizados. Portanto, e é isso que eu também recomendo. Vou exatamente ao encontro do que a Alzira disse. Nada de formações de catálogo. Uma coisa é as empresas dizerem-nos nós podemos trabalhar e somos especializados na área A, B, C ou D, tudo bem, então a partir daí a desenvolvemos. O que vem aqui ao encontro daquilo que estávamos a falar há pouco, que é, se eu tenho uma necessidade de fazer um levantamento específico por cada colaborador, não é? Logo, à partida não fazia sentido eu comprar formação de catálogo. Portanto, eu tenho que ir à procura das empresas ou das parcerias que nos tragam soluções. E isto que a Alzira também disse, outro pormenor, que é muito importante, e hoje nós vivemos num mundo global que estejamos sempre a par das melhores práticas. Mas o facto das melhores práticas que são aplicadas em outras geografias não quer dizer que sejam as mais apropriadas para nós. Mas também não quer dizer que nós temos que ficar à margem delas. Às vezes temos é que perceber como é que essas melhores práticas podem ser aplicadas dentro da nossa realidade. E sem dúvida, eu também tive o privilégio de trabalhar durante muitos anos com o CENFOR, com o Centro Nacional de Formação de Formadores, e sou uma acérrima defensora do cumprimento da lei em relação à formação. E é com muito agrado que vejo que nos últimos anos isso aconteceu. A Academia BFA é certificada pelo INEFOL, portanto nós somos, ainda que sejamos nós só somos virados para desenvolver e capacitar os nossos trabalhadores, portanto nós somos uma academia interna, portanto não estamos virados para o público externo, portanto realmente foi uma estratégia do banco criar esta área específica para desenvolver os seus colaboradores, mas ainda assim nós cumprimos com as regras do país. E na realidade é muito importante realmente nós estarmos a par. Acho que é muito bom nós estarmos sempre informados, saber mal para lugar, né, o velho provérbio, mas realmente depois adaptá-lo para a nossa organização. E até mesmo aquilo que serve para a minha organização pode não servir para as vossas organizações, porque as organizações têm uma coisa que é o seu ADN, que é a cultura organizacional. Não é? Por isso é que um colaborador com uma mesma função pode ser mais ou menos bem sucedido, dependendo da cultura organizacional. Eu até posso ser muito boa colaboradora na organização onde estou, mas se eu mudar de organização, eu posso não ser tão boa colaboradora e a fazer supostamente a mesma coisa, que tem a ver com a cultura organizacional. Portanto, é muito importante neste âmbito, e eu não estou a fugir aqui ao upskilling nem ao reskilling, porque isto tem tudo a ver. Sim. Não é? Portanto, isto tudo tem tudo a ver, porque tem a ver com, tudo está interligado, aliás, isto é sistémico, não é? O processo da formação é um processo sistémico, e na realidade tem tudo a ver, que começa com o levantamento de necessidades. O levantamento de necessidades tem que estar alinhado com o quê? Com a estratégia da organização. Desculpa, isto aqui quase poderia passar, se estávamos aqui a falar o dia inteiro, não é? Mas o meu alinhamento, o meu levantamento de necessidades de formação também enquanto líder e responsável, também tem que estar alinhado com
aquilo que são as estratégias da organização. Porque não temos um colaborador que imaginem, estou na banca e que diz que quer aprender um curso de culinária. Quer dizer, não faz sentido. Portanto, os levantamentos das necessidades de formação muitas vezes não têm a ver com os desejos pessoais do colaborador, mas sim com aqueles que também nós temos que fazer aqui um casamento, que é o que o colaborador realmente tem capacidade ou podemos sentir-se com necessidade de ser desafiado e aquilo que também é a estratégia da organização. Pronto, com certeza vocês se confrontarão com isso. Nós confrontamos na academia, que é às vezes o pedido de algumas formações que não têm nada a ver com o core ou que não têm nada a ver com os objetivos estratégicos da organização. Portanto, é muito importante haver este alinhamento. E daí resultará, sem dúvida, quando as organizações têm os seus planos estratégicos, toda a organização tem que conhecer, nomeadamente, e então o plano, o levantamento das necessidades é feito com essa base, não é? Ou seja, contudo, desafios também, ou desafio a desafiarem as vossas organizações, os vossos líderes. Como a Alzira há bocado dizia, a que os vossos líderes estejam mais próximos das pessoas. Nós estamos em tempos de grande mudança, como todos nós sabemos. Brutal mesmo, desculpem a expressão. E estamos a lidar com um paradigma, uma mudança de paradigma, que são as crenças limitadoras. Notem, e eu sou dessa geração, que é, eu cresci profissionalmente a aprender que não se devia mostrar as emoções. Não é? Um líder era aquela pessoa que não era assemelhado a fraqueza, portanto, é a mesma palavra, fraqueza, estava aqui à procura de outra, mas era mesmo um líder mostrar as suas emoções, portanto o líder tinha que ser aquela pessoa mais distante, quase aquele líder infalível, a pessoa quase perfeita, que não falha. E na realidade, e felizmente, já não é assim, isso está a mudar. Cada vez mais hoje o líder deve ser vulnerável, não é? Portanto, deve mostrar que também tem fraquezas. É um ser humano. Que é ser humano. Tem que pedir desculpa. Nós também erramos. E quando erramos, temos que ter esta humildade de dizer desculpa, realmente não agi corretamente. Isto não faz com que nós enfraqueçamos o nosso papel. Pelo contrário. Ainda aumenta o respeito das nossas equipas, porque percebem que, afinal, aquela pessoa é também um ser humano. Também tem dias que vai mais bem disposto. Tem dias que vai menos bem disposto. Tem dias em que também está ali quase a chorar. Tem uns dias que está mais motivado. Tem outros dias que também precisa de trabalhar ali muito mais a sua automotivação. Portanto, isto é importante. E eu estou-vos a trazer isto porque realmente é algo que é difícil de desconstruir. E nós temos que aprender, todos nós temos que aprender a fazer isso. A desconstruirmos. A perceber que houve coisas que aprendemos e que agora já não são as melhores práticas. Portanto, temos que ter aqui esta adaptação, esta flexibilidade, exatamente. Portanto, e é importante, se calhar nós, enquanto capital humano, também olharmos para os nossos líderes e perceber que mais do que os pedidos para fazer ali uma formação de liderança chapa 5 para toda a gente, de trabalhar estas questões. Porque, sem dúvida, e também estou muito alinhada com a Alzira, e era uma das lutas enquanto formadora, porque havia sempre muita formação para a liderança e muita formação para as equipas. Não é uma ideia que gere eficiência, porque assim, se nós estamos a transformar os líderes, também temos que transformar as equipas para que eles agora possam compreender a mudança do próprio líder. Porque senão, colegas, imaginem, então estão habituados a ter um líder muito autocrático, sou muito frio, muito duro, não mostro as minhas emoções, tipo perfeito. E agora, de repente, o líder começa a ter aqui uma cultura de aproximação, de sentar, de perguntar à pessoa como é que ela está, de falar mesmo olhos nos olhos com o seu colaborador, simplesmente para muitas vezes perguntar: está tudo bem? O que é que se passa contigo? Muitas vezes em privado. As pessoas às vezes não vão falar, mas depois vão ganhar esta confiança e às vezes só o simples facto de alguém saber que pode desabafar convosco, ou pelo menos que vocês estão lá, é muito importante. Agora pensem assim, como é que um líder que antes não era assim, agora está a aprender a ser assim, como é que as equipas o vão encarar? Não é? Portanto, isto é um exemplo. Portanto, é muito importante que haja sempre este alinhamento entre trabalho feito com os líderes e as equipas.
Portanto, e até para que neste ponto dos reskillings seja muito mais fácil também de entender. Porque na realidade nós não fazemos só reskilling quando estamos a mudar de função. Na realidade nós fazemos reskilling à medida que vamos aprendendo como gerir melhor, não é? E este é um exemplo, se nós antes aprendíamos que enquanto líderes tínhamos que ser de uma determinada maneira e hoje temos aqui outras boas práticas, eu considero que isto também já é um reskilling, já estamos aqui a aprender novas competências. E sem dúvida o meu repto mesmo é as socioemocionais. Deem atenção à neurociência. Eu sou muito apaixonada por esta área. É uma área que começou a ser desenvolvida há 8 ou 9 anos, mas que nos vem trazer agora aqui informação fantástica. Portanto, se vocês gostam destes temas, deixo-vos este apelo e que nos faz compreender muito melhor até como é que são os outros e a respeitar muito melhor os outros. E mesmo que nós não concordemos, pelo menos a perceber e a respeitar o porquê de aquele colaborador ou aquela colaboradora agir de determinada maneira. Obrigado, Fernando. Essa questão da formação, das empresas usarem muito a formação a princípio para os líderes e não para as equipas, é engraçado em muitas formações de liderança, quando foram colocadas as equipas a fazer, por exemplo, gestão de equipas, e a pessoa perguntar ao formador, essa formação o nosso líder, o nosso chefe precisa fazer também. Ou devia estar aqui o nosso chefe a ouvir. Ou em situações em que o cabeça de equipa e a equipa estão na formação e a falar sobre liderança, a equipa fica assim a olhar para o líder. Ok. É para você ouvir o que é que o formador está dizendo. Exato. É para você ouvir o que é que o formador está a dizer. Sim, a formação é constante. Disse que tudo muda, querendo nós ou não, estou convencida. Tal como a Fernanda disse, até a linguagem muda. Nós, há cerca de 300 anos, nós usávamos o termo vossa mercê, depois de uns 200, vós-me-cê. No princípio do século XIX, passamos para o você. Hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas escrevem VC. Daqui a alguns anos, está tudo a se tornar menos complicado. Né? Então, para fechar aqui com a Alzira, a Beton People, sendo uma entidade de formação, digamos, que trabalha com outras empresas, que desenvolve o capital humano de outras empresas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Beton People como formando. Como é que é feito o desenvolvimento das pessoas que trabalham na Beton People? É da mesma forma. É contínuo também, não é? Ou seja, acho que dia a dia eles estão atentos. Há também uma melhoria constante de se implicarem nas próprias formações. E não só com os próprios profissionais, mas também com todos os formadores que têm colaborado com a Beton People. Tentamos constante e continuamente fazer com que eles melhorem. Por exemplo, vou-vos fazer aqui uma pergunta. Todos foram formadores. Todos já deram formação. Todos já foram formandos. Então, sabem que há um Dia Nacional do Formador. Qual é? Em Angola. Em Angola. É em novembro. É novembro. Em Angola, por acaso, não é nem 18 nem 22, é dia 13 de novembro. Mas é o mês de novembro. É o mês de novembro. E para responder a isso, a Better People está a lançar o Clube do Formador Facilitador. Precisamente no mês de novembro, fizemos reuniões com alguns dos principais formadores da Better People e em breve vão ouvir falar, vão ser desafiados a fazer parte do Clube de Formador Facilitador. E é nesse sentido que eles procuram sempre melhorar as suas próprias pessoas, incluí-los precisamente na criação deste clube. Eu tive o prazer de estar a animar uma das sessões e quem participou comigo foram colaboradores da própria Better People. E por isso depois queremos ver lá também todos a fazer parte do clube formador. Se não dermos o exemplo,
interno, como é que nós vamos ser capazes de poder fazer com que as empresas para as quais nós trabalhamos, não é? Para as quais nós queremos, de facto, dar formação, sintam que nós somos os melhores e os mais adequados para dar-lhes a formação que eles precisam para melhorar os seus quadros, não é? Os seus profissionais. E só para concluir ali uma pequena coisa que a Fernanda dizia, também uma trend, uma moda, foi o líder de porta aberta. O líder de porta aberta, ok, ele em vez de ter a porta encostada do seu escritório, passou a ter a porta aberta, mas ele não mudou. Só a porta é que abriu. Portanto, há que fazer a mudança de o líder que abriu a porta, mas que também sai do seu escritório, não é? E para que vá ao encontro precisamente dos seus colaboradores, de forma a que esse líder coach, eu às vezes até prefiro o mentor, porque acho que ele é mais mentor, pode e deve ser mais mentor às vezes do que o próprio coach. Corrija-me, Fernanda, se eu estiver errada, porque às vezes as pessoas ainda precisam daquele toque. O líder coach é apenas uma das facetas do Pois. líder. Só estava a dar um exemplo. Pronto. Ser coach é diferente de ser líder coach. Sim, mas sim, o líder sim, sim. situacional vai se adaptar Certo. exatamente consoante as necessidades de cada colaborador. E isso faz com que, de facto, a porta fique completamente aberta. Ser capaz de ir ao encontro do seu colaborador. Eu, por acaso, tenho um líder de porta aberta e que vem ao nosso encontro. E por isso acho que não vou enganar, ele não vai ouvir, mas foi até hoje, naquela empresa onde eu estou, o segundo. Eu estou lá há 15 anos. O segundo que eu posso chamar de líder. É pena. 15 anos numa empresa, eu já mudei de área várias vezes e só agora estou a dizer que estou com um segundo líder. Há que repensar. Ok. Falar aqui no dia de formador, formação, aprendizado, mês de novembro. Quem é que é do mês de novembro? Eu, dia do educador, 22 do 11. Novembro, ok. Quem aqui é de setembro? Setembro. Ok. Dezembro. Ninguém aqui é de dezembro. Ok. Outubro. Ok, muito bem. Vou começar com o mês de novembro. Já repararam que o mês de novembro começa com novembro e o mês 11. Setembro é o mês 9. Dezembro é o mês 12. Quem é de novembro? Por que o vosso mês não é onzembro? Quem é de setembro? Por que não é novembro? Por que o mês setembro é o mês 9? Quem já ouviu falar do Imperador Júlio César? Antes do Imperador Júlio César, o ano começava no dia 1 de março. Então era março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro eram os últimos meses do ano. Fevereiro era o último e o mais curto mês do ano. Então é aquela reflexão que o pessoal está a fazer agora, né? Vamos trocar de ano, os 1000 planos que eu fiz só cumpri 100, os 900 vão passar para 2023, Júlio César para acertar o calendário das chuvas, igual janeiro, fevereiro mandou para cima. Então os de setembro já não estavam no mês 7. Fevereiro é a troca, a queima, a purificação, por isso é que era o último mês, februário. É formação. A última questão para a Fernanda vem sobre o surgimento cada vez mais das academias das empresas. As empresas cada vez mais têm, é tendência trend,
É uma trainer. Se criarem suas próprias academias viradas aos seus colaboradores, como é que esta realidade tem facilitado o processo de desenvolvimento das pessoas? Olha, mais uma vez eu vou discordar. Vou concordar discordando. É assim, eu não acho... Uma coisa é o nome de marketing, ok? Outra coisa é o serviço, a necessidade e a estratégia em si. Uma coisa é a academia, tanto se podia chamar academia, como se podia chamar centro de desenvolvimento, outro nome. E a realidade, eu não considero que seja uma trend, uma tendência. Até porque se nós olharmos, por exemplo, temos aqui colegas que já têm academias há muito mais tempo e na realidade, e outros players na praça, e o BFA, por exemplo, estrategicamente decidiu fazê-lo só em 2019. E o banco já tem 29 anos. Exato. Portanto, se fosse por uma questão de tendência ou de moda, já o tinha feito muito mais cedo, como fizeram outras organizações, e que o banco não estava desatento a isso. Tem muito a ver com estratégias. Tem muito a ver com estratégias de boards, não é? Portanto, como vocês sabem, as organizações têm conselhos de administração, têm boards, e, no fundo, e com o contexto, cada um tem a ver com visões e sobretudo, com estratégia. Eu faria a questão assim. Fico muito feliz que se tenha investido e que se tenha percebido que a formação, cada vez mais, é algo tão importante. Portanto, na realidade, mais uma vez, e também para a história, capital humano foi sempre o parente pobre da gestão, correto? Foi sempre visto, para já nem era considerado direção ao passo-parede, não é? Portanto, era só aquela parte que fazia o processamento de salários, não é? Portanto, daí, ao longo dos tempos, ter vindo a mudança do nome de recursos humanos para gestão de capital pessoal, de capital humano, gestão de pessoas, etc. Obrigada. Na realidade, o capital humano foi sendo percebido, isto tem a ver com as revoluções que foram existindo, não é? Tínhamos que enquadrá-las no contexto histórico e, sem dúvida, cada vez mais foi percebido que as pessoas são a mais-valia das organizações, não é? As organizações sem pessoas não são nada. Por isso, muitas vezes, eu até costumo dizer, quando os colaboradores estão a dizer mal das organizações, estamos a dizer mal de nós próprios. Porque a organização sem pessoas não existe. É só um nome, não é? Portanto, quando nós muitas vezes falamos da organização, que estamos a dizer menos bem, devemos ter cuidado, porque estamos a apontar o primeiro dedo para nós. Nós fazemos parte. E realmente a pergunta muitas vezes é o que é que nós podemos fazer de melhor pelas organizações. Portanto, esta tomada de consciência da importância das pessoas nas organizações foi o que levou a que realmente fosse pensado e que surgissem as primeiras academias, entre aspas, ou seja, os primeiros centros de formações dedicados só à formação. Para mim, isto é a minha opinião, Fernanda Aguiar, obviamente. E se nós formos ver aqui na nossa história em Angola, já temos aqui aquilo que são chamadas academias ou centros de formação com muitos anos mesmo. Aliás, começamos pelo facto de haver o próprio Centro, não é? Logo o Executivo cria o Centro Nacional de Formação de Formadoras. Já é aqui uma identificação, é como se fosse uma academia também, não é? Portanto, é o foco da importância de desenvolvermos e capacitar as pessoas para podermos fazer mais e melhor, para podermos levar o país avante, para podermos progredir, para nos podermos tornar melhores pessoas, etc. Portanto, o que eu acho que aconteceu, ou o que eu não acho, porque eu acho, eu acredito que o que aconteceu é que realmente as organizações foram também tomando cada vez mais consciência disto, não é? Portanto, e temos aqui várias organizações que já têm as suas academias ou centros de formações há muito mais tempo do que o BFA, por exemplo, mas o facto do BFA só ter a sua academia a partir de 2019 não quer dizer que não foi investido em formação. Tenho ali duas colegas que são mais antigas, que é a Fernanda e a Sílvia, inclusive a Sílvia, que esteve sempre no processo de formação do banco, não foi? Portanto, ele foi sempre alocado a diferentes áreas ou direções do banco. Contudo, dada a dimensão do banco, não é das maiores, portanto, tem organizações com muito mais pessoas, e realmente percebendo que o fator de diferenciação é pelas nossas pessoas, é pelos nossos serviços. Portanto, houve esta necessidade de criar só uma direção específica para dar mais ênfase
e poder estar muito mais dedicada àquilo que é a transformação das nossas pessoas. Portanto, eu não considero que seja uma tendência. Considero sim é que foi um abrir de visão por parte das organizações, de se aperceberem. Até olha isso muito bom, por um lado muito bom. Sei que há organizações, obviamente, que dada a sua estrutura ser mais pequena, e que muitas das vezes é preferível fazer outsourcing, não é? Portanto, e surgem as empresas, como a Betan People e todas as outras, que fazem muito bem o seu trabalho em ajudar, porque obviamente ter uma estrutura só dedicada tem os seus custos, não é? Sendo que acaba por ser uma área que não gera diretamente, mas gera indiretamente, não é? Produtividade, lucros, não é? Os colegas, assim, as organizações, sejam elas quais forem, no final visam sempre o lucro. E não vamos achar que é o contrário, não é? Portanto, para isso, realmente, os centros de formação, as academias, não produzem diretamente, não é? Portanto, na banca, não vou falar, nós somos uma área comercial, temos ali objetivos e estamos ali a vender diretamente e que traz diretamente lucro, mas ajudamos de uma forma indireta, porque ajudamos a potenciar, a preparar as pessoas e a potenciar para que realmente as pessoas estejam melhor preparadas, para que elas se sintam bem naquilo que estão a fazer e que, por sua vez, pessoas que estão muito bem com elas próprias. Como a bocado a Alzira estava a dizer, e nós, por exemplo, temos agora um programa na academia, que vou partilhar, que está aqui a ser gerido pelas minhas colegas, que é o Tudo Top, desenvolvimento intra e interpessoal, em que temos vários oradores, em que cada orador fala em 2 sessões, em que a primeira sessão é dirigida ao intra, a conhecermos a nós próprios. E a segunda sessão é a interpessoal, que é depois de nós nos conhecermos a nós próprios e de estarmos bem connosco próprios, podemos realmente ir melhor e potenciar o relacionamento com todos os outros. Portanto, isto é muito, muito importante. Portanto, e ter um centro ou uma área específica de cada organização dedicada a pensar isto é muito importante. Portanto, venham elas, venham mais e que hajam muito mais oportunidades destas, porque realmente para depois podermos partilhar ideias, não é? Porque aqui não estamos em concorrência com ninguém, porque no final do dia o que todos nós queremos é que realmente todos os colaboradores, todas as pessoas, no fundo, todos nós sejamos melhores, porque isto depois não fica só no profissional, isto vai se replicar na nossa vida, não é? Portanto, vai ter impacto também nas outras facetas da nossa vida. Então, passamos agora ao momento de perguntas do público. Ninguém? Tem ali. Bom dia a todos. Eu sou o Ilma Domingos, eu trabalho na Saúde, especificamente na secção de formação. E eu também sou um pouco apaixonada pela área de saúde emocional e PNL, coaching, etc. Então acho muito importante. Infelizmente as empresas não têm olhado isso com alguma prioridade nos últimos tempos, mas claro, isso vem a mudar. Tenho aqui várias questões, mas para dar oportunidade aos outros eu vou meter as 2 que eu considero mais importantes. Poderá depois alterar a ordem da resposta, mas vão muito direcionadas a algumas coisas que a Fernanda referiu. Eu gostaria de perceber quais são os desafios, tendo em conta que vocês preparam um plano de formação à medida do colaborador, que vocês encontram para envolverem os líderes de forma a terem resultados eficazes a quando da seleção das formações. Porque empresas com uma dimensão muito grande, eu falo isso porque nós temos mais de 800 pessoas e o plano é feito dessa forma, mas não estamos a conseguir sentir o envolvimento das lideranças em todas as direções conforme nós gostaríamos que fosse. Então queríamos perceber que estratégias é que o BFA adota nesse sentido, tendo em conta também o orçamento que não é tão grande, as empresas não disponibilizam verbas para todos, não é possível formar toda a gente, então como é que são definidas as prioridades e etc. E a segunda questão vai ao encontro do nosso parente Roy, que acho que é desafio para várias organizações, retirar a subjetividade na quantificação dos
desse indicador, não é? Porque só conseguimos medir de forma concreta se nós sabermos o impacto que aquela formação vai ter antes mesmo dela acontecer. E muitos líderes, pelo menos essa é a nossa experiência, não conseguem quantificar as competências que eles querem ver trabalhadas. E isso depois acaba dificultando o cálculo e o gestor, no final da administração, só quer saber qual vai ser o retorno. Então, produção, acho que é calcanhar daquilo para várias organizações e nós não estamos longe disso. Então, eu vou manter essas duas questões. Se tiver mais tempo, depois eu vou fazer outras. Muito obrigada. Se calhar respondemos. Se calhar responder à questão depois. Por favor, o microfone. Viva, bom dia a todos. Aqui antes de mais dar os parabéns aqui às nossas panelistas e também aqui agradecer ao Hélio pelas questões que foram colocadas. Eu não diria que tinha tantas questões, eu queria dar aqui alguns desafios que nós temos enquanto profissionais de formação. O meu nome é Gisalda, eu trabalho na Academia Unitel há 7 anos e nesse período já vi, trabalho há 12 no RH, tenho aqui uma visão de outros processos e, de certa forma, também a necessidade de perceber que os processos têm que estar integrados. Falou-se a gestão por competências, mas, na verdade, a verdadeira gestão de competências surge quando os processos de desenvolvimento de capital humano estão alinhados e conseguem dar resposta aos desafios da organização. Aqui, relativamente à Fernanda, quando falou aqui da avaliação de impacto, e falou da importância do envolvimento dos líderes, eu vou mais a fundo. Eu entendo que os colaboradores também são uma parte importante do processo e há um outro aspecto que, de alguma forma, nós deixamos sem perceber qual é verdadeiramente o impacto da responsabilização. Quando nós montamos um processo de formação, as partes envolvidas, temos a liderança e temos o colaborador. Aqui a responsabilidade deve ser repartida, porque se eu, enquanto líder, identifico a sua necessidade de desenvolvimento, há um gap, porque enquanto colaborador tens que perceber que tens essa necessidade e quando vais para a formação tens de estar consciencializado e não dizer, olha, o meu chefe colocou-me aqui. Que é muito que acontece também nas organizações e a pergunta que é o responsável. E se não tiveres um bom aproveitamento nesta formação, quem é que é responsável? És tu, o teu chefe. Porque a partida já há um tirado da responsabilidade do próprio colaborador. E eu acho que esta visão tem que ser mais distribuída e amplificada, liderança e colaborador. E aqui também um bocadinho a partilhar a experiência da Unitel, nós já temos esse processo. E o desafio desse processo não é só a avaliação do impacto, é qual é o impacto que este processo, os resultados disto têm na avaliação de desempenho do colaborador. Então a coisa fica um bocadinho mais complexa. E esse é o desafio, porque se eu meço o impacto, vejo que realmente após adquirir a formação, ele não está a aplicar com eficácia os conhecimentos que ele adquiriu, como é que fica a avaliação do colaborador desse colaborador sobre essa competência? Este é aqui o desafio. Relativamente aqui deixa-me perceber. Falou-se aqui de nós, quando fazemos o LNF, nós chamamos de LNF, Levantamento de Situações Conhecidas. E esse é o calcanhar daqueles. A pergunta é qual é o melhor modelo. Eu chego à opinião que não é um modelo. Eu acho que a empresa deve apostar naquilo que funciona melhor para aquele contexto. Naturalmente que existem aqui boas práticas, porque isto de ir às áreas com uma folha em branco e dizer o que é que tu precisas ou o que vocês precisam, não tem nada de eficaz. Porque, por um lado, nós temos que perceber se aquilo que eles estão a solicitar está alinhado ao mapa de competências e ao perfil da própria função. Se não houver esse entrosamento, lá está, eu vou começar a pedir curso de culinária mais alguma coisa. E o desafio aqui impera um bocadinho mais à frente, que é ao ritmo que as empresas estão a mudar e a crescer, e falou-se aqui de modelos ágeis, e eles surgem para dar resposta a essa mudança. Eu também diria que os modelos de funções e competências também têm que se tornar mais ágeis e mais flexíveis, porque senão a coisa não funciona. Porque se nós temos modelos de funções e competências que não são revistos nos últimos 5 anos, como é que ele está a dar resposta ao negócio
que é célere, que é dinâmico, que é volátil, não está a dar resposta. Então como é que nós tornamos isso mais ágil? Porque, por norma, há uma teoria que diz que nós não podemos estar sempre a mudar as funções, mas entretanto estão a pedir formações que não refletem as competências que efetivamente estão alocadas a essa função. E esse é o desafio do RH. E aqui o sincronismo entre as áreas de capital humano e da formação é muito importante. Enquanto profissional de formação, e aqui para finalizar, eu gosto muito de formação. E até eu digo que acho que foi o melhor que me aconteceu vir para esta área, porque para além de ter uma visão holística dos processos de RH, é perceber o impacto que a formação não tem só no colaborador, mas para a própria empresa. Porque à medida que surge um produto novo, uma tecnologia nova, a empresa, para dar resposta a isso tudo, precisa de formação. As pessoas podem não estar devidamente preparadas, porque isso de colocar o colaborador em sala, ninguém pergunta ao colaborador se ele está preparado para ir para a sala. Se ele está preparado para ficar 2 meses, 3 meses, se calhar a ter aquela preparação. Então nós estamos a pôr as pessoas só para preencher e fazer volume. E isso também tem que mudar. Eu acho que esse é o paradigma da nossa preocupação enquanto profissionais de formação. Por fim, modelos de aprendizagem 70-20-10. Nem tudo se aprende em sala de formação. Graças a Deus, nós temos uma política cada vez mais, e porque os orçamentos estão cada vez minúsculos, de que tem que haver uma organização com o sentido de learning organization. Nós temos que aprender cada vez mais com as pessoas que estão in-house, porque já vimos que aqui há fornecedores, consultores, que quando vêm eles têm que aprender o negócio para entender o negócio. Então, se calhar, nós já temos pessoas que dominam muito bem o negócio e que elas são capazes de passar esse conhecimento internamente, não é? Partilhar as suas experiências, os seus desafios, as suas às vezes aparecem na cadeira ao lado. Então, é esse o meu contributo. Muito obrigada. Deixa responder a Gisela. Bom, eu acho que é um bom ponto e a Gisela acabou por tocar ali também questões que, no fundo, também servem para responder. Peço desculpa, colega. Obrigada, peço desculpa. Nota, vamos lá. Vou começar aqui pelo princípio. Quando nós falamos em envolver os líderes na parte do processo de formação, obviamente, e aquilo que a Alzira e eu temos estado aqui a dizer, estamos a falar do líder colaborativo, não é? Um líder que envolve as suas pessoas. E eu achei excelente essa expressão, porque enquanto formadora ouvi não sei quantas vezes as pessoas, e eu fazia essa pergunta de entrada, sabiam porque é que estavam na sala de formação, e a resposta, a maior parte das vezes, era porque o meu chefe me mandou. Portanto, e às vezes as pessoas até chegavam atrasadas porque tinham chegado ao posto de trabalho e como havia necessidade de preencher porque alguém faltou, então vais ocupar lugares e vai para lá. Portanto, eu sou totalmente contra isso. E na realidade, quando nós falamos aqui de ser envolvidos os líderes, e peço desculpa se não ficou bem perceptível, mas está implícito que é envolver os líderes, que são líderes a sério e que envolvem as suas pessoas. Até porque a Gisela falou ali na questão da avaliação de desempenho. Como vocês sabem, a avaliação de desempenho, independentemente de como é que ela é aplicada em cada uma das realidades organizacionais, mas a avaliação de desempenho gera sempre necessidades de formação. É um dos instrumentos que pode identificar necessidades de formação. E as boas práticas dizem que quando se faz um plano de desenvolvimento individual para os colaboradores, no fundo é o quê? É o levantamento das necessidades de formações depois projetadas ali num documento, que na realidade tem que haver o compromisso de quem? Dos dois. Portanto, isto são as boas práticas. Portanto, eu não vou dizer a um colaborador meu que tem que fazer uma formação, ou não vou fazer uma ficha, entendam da forma que não tem que ser mesmo ipsis verbis, portanto, mas que vou lhe dizer, olha, agora vais fazer as formações A, B e C, sem ter o compromisso teu. Portanto, isso não faz sentido. É importante que o colaborador se sinta comprometido. Aliás, sem compromisso, isto é como, e desculpa, eu vou fazer aqui uma analogia nada bonita, mas é como quem tem uma adição. Quem quer que tenha uma adição, colegas, só se vai tratar, ou só vai se tratar, se ele quiser ser tratado. Eu, se tiver alguém, se eu quiser ajudar alguém que tem uma adição, e desculpem a analogia que é forte, mas na realidade é mesmo isto, enquanto a pessoa não se sentir comprometida a querer se tratar, a pessoa não se vai tratar por mais que eu coloque, dê os melhores acompanhamentos, coloque nos melhores
centros, etc, etc. Desculpem a analogia forte, eu sei que é forte, mas eu escolhi de propósito. É a mesma coisa, o colaborador tem que se querer sentir comprometido. Porque senão vamos ter aqueles colaboradores que vão estar sempre a reclamar. Desculpem a expressão, porque se não fazem nós damos, depois a seguir já não é aquilo, e porque depois já não é aquilo, porque às vezes o colaborador também tem que ser acompanhado, no fundo às vezes de perceber qual é também a informação que ele precisa. Eu tenho essa experiência, eu reúno com cada elemento da minha equipa, com regularidade. E uma das perguntas é, e vi a última que foi diz-me 2 formações críticas que entendes que precisas de fazer para o próximo ano. E se por um lado tenho colegas que são capazes de os dizer, há outros que dizem, Fernando, eu tenho que ir pensar porque eu não vinha preparada para esta pergunta. Portanto, notem, não é assim tão simples às vezes, isto envolve a tal conversa que há bocado estávamos a dizer, que é muito importante nós nos conhecermos. Porque às vezes nós não paramos para perceber. E este conhecer não é só, é pessoal com impacto a nível do profissional. Portanto, aqui concordo ali com a Gisela, há aqui quando nós falamos do líder, estamos a falar deste líder que já envolveu a equipa, porque acho que só merece levar este nome de líder quem realmente envolve a equipa, porque senão ele não é um líder, portanto é alguém com outro nome qualquer. Depois aqui a responsabilidade do colaborador, é preciso termos muito cuidado. Atenção, quando falamos das transferências, da aprendizagem, porque a nossa tendência, mais uma vez uma crença limitadora, é achar que o colaborador é que não aprendeu durante a formação. Isto está errado, colegas. Por isso é que é importante fazer os diversos, porque dentro da avaliação nós temos vários tipos de avaliação. Por isso é importante perceber que a responsabilidade pode não ter sido do colaborador, pode ter sido do próprio formador, pode ter sido os conteúdos que não foram ao encontro. Às vezes nós colocamos colaboradores em formação para os quais é preciso requisitos anteriores. Não é? Eu não posso pôr alguém, por exemplo, no Excel avançado se as pessoas não sabem o básico e o intermédio. Por exemplo, desculpem que isto é do mais simples, não é? Eu não posso pôr alguém a fazer Power BI se não domina Excel, por exemplo. Portanto, isto mais uma vez é o tal compromisso que tem que haver no levantamento de necessidades entre o líder e o colaborador. Porque se me disser, Fernanda, precisas de fazer Power BI, eu digo, mas eu não sei muito bem Excel, só domino a nível ali do básico. Então o que é que eu preciso primeiro fazer no meu percurso formativo? Tenho primeiro ir fazer os intermédios e os avançados. Porque senão é mau para o colaborador que não vai aprender e é mau para a organização, porque vai despender dinheiro e não houve aqui um aproveitamento. Depois, pode haver ainda outro problema, ou outro desafio. Gosto mais da palavra desafio do problema, que é, ok, os colegas até adquiriram as competências e agora chegam ao seu posto de trabalho e têm impedimentos ou estruturais ou do próprio líder que não o deixa implementar, não é? E diz, não, mas eu aprendi assim. Não esquece. Isto existe, é uma realidade. Por isso, o tal trabalho que nós temos que fazer com os nossos líderes. Portanto, nós estamos aqui alinhados em relação a estas boas práticas. Em relação aos modelos de levantamento de necessidades de formação, eu concordo, atenção, os modelos, e é um erro que nós muitas vezes caímos, os modelos são apenas referenciais. Elas irão para dizer isso, vem uma série de formadores que vêm com boas práticas, e que até mesmo dentro de Angola, a Alzira trabalha numa organização que até tem gênese europeia. Eu trabalho numa que tem gênese angolana, mas também com alguma influência europeia. E vocês terão as vossas entidades também com gêneses diferentes. Notem. E mesmo que sejam entidades com gêneses iguais, volto novamente à questão. Temos sempre que olhar para a nossa cultura organizacional, para as nossas pessoas. E eu já vou responder à questão da Vilma, que me leva aí. O que é que acontece? Os modelos são apenas referenciais. É ótimo nós podermos ver o que é que se faz. Agora, depois nós temos que transformar e adaptar aquilo às nossas organizações. Não é? Notem, eu enquanto estive na consultoria e trabalhava com N empresas e mesmo a nível da formação, como vocês calculam, os pedidos eram todos muito semelhantes, não é? E eu tinha que desenhar modelos diferentes para cada organização. E ainda me tivessem a pedir a mesma coisa, mas eu tinha que olhar para as pessoas, para a sua cultura, não é? Portanto, não se cinjam a modelos. Podem tirar, eles existem para nós tirarmos referenciais, mas depois não temos que aplicar e precisar ver exatamente, nós temos que os adaptar às nossas realidades. No que concerne à Vilma e também porque vai alinhado com aquilo que a Gisela estava a dizer,
não se sinta mal. O seu desafio é o desafio de todos nós. E quanto maior é a organização, mais difícil é. ROIs. Esqueçam ROIs, desculpem a expressão. Quando nós falamos em medição de impacto da formação, nós conseguimos fazer isso com áreas comerciais, por exemplo. Nós conseguimos fazer isto no nosso banco com as áreas comerciais. E estas são fáceis, porque são objetivos quantitativos, não é? Portanto, nós, por exemplo, estamos no nosso desafio neste momento, que é, além de avaliar por competências, também estamos em projetos pilotos de avaliar por objetivos. As áreas comerciais já o fazemos há bastante tempo. O nosso desafio agora são as áreas parceiras de negócio. São as tais que é muito mais difícil mensurar como é que esses objetivos poderão ser alcançados. No fundo, formular os objetivos já é um desafio em si. Nós, inclusive, estamos nessa fase de capacitação das nossas equipas. Portanto, ou seja, estamos num projeto piloto e vamos ter exatamente uma formação específica para os nossos líderes, para exatamente como saber fazer isto. Portanto, é assim. Depois, no final do dia, nem sempre tudo é possível fazer através do ROI. E como ainda nos dizia alguém esta semana que passou, e mais difícil ainda é fazê-lo por pessoa, quanto mais nós podemos fazer por direção, não é? E nós vamos ter que ver o que é que pode ser mensurável nas nossas direções para que possa ser alcançado em termos de resultados. Pode, por isso, ser diminuir custos. Vamos dar aqui uma coisa muito básica, não é? Sei lá, diminuir custos a nível de impressões, por exemplo, o papel, não é? Portanto, hoje nas formações, cada vez mais, fora aqui, cada vez mais não se utiliza o papel, portanto, até por causa das práticas do ESG, não é? Para sustentabilidade. Pode ser a nível de prazos de resposta aos nossos clientes internos, não é? Portanto, no fundo, poderá haver aqui vários e que cada organização vai ter que os encontrar, ok? Mas nem são todos mensuráveis em termos de depois valor monetário, não é? Alguns poderemos, mas isto já é um trabalho. E eu acho que nós temos que ir por etapas. Quando nós às vezes queremos fazer tudo, temos que levar um processo de amadurecimento e começar a fazer bem cada uma dessas etapas para ver os constrangimentos que vão surgindo para nós irmos ultrapassando. No que concerne a envolver os líderes neste processo de levantamento de necessidades e depois de avaliação, temos que os formar. Aqui eu não tenho outra resposta. E temos que os formar. E é o que nós fazemos. Temos que os formar e, se possível, até temos que, vou utilizar aqui a expressão da Alzira, que os mentorar. Ou seja, imaginem identificar a quantidade de líderes que estão envolvidos nos processos de levantamento. E atenção, os líderes não são só as primeiras linhas, são todos os responsáveis, sejam de primeira linha, segunda linha, terceira linha, e de realmente capacitar, explicar, porque é normal, e como nota, nós estamos a desconstruir há muito pouco tempo esta parte, de que quem gera as pessoas não é o RH, não é o capital humano. Os primeiros gestores e pessoas são os responsáveis. Eles são os primeiros, são a primeira linha, se a gente quiser utilizar a linguagem bancária, são a primeira linha de defesa. Neste caso, são, sem dúvida, os responsáveis são os primeiros gestores das suas pessoas. Portanto, nós temos que os capacitar. E é normal que para quem nunca lidou com isto, ou que nunca sentiu que isso seria uma responsabilidade sua, primeiro tenha resistência e vai tentar a toda a força que vá passando para o capital humano ou para as direções de formação. Depois, é importante que vocês possam fazer, que isto implica tempo, mas compensa, porque aquilo que nós usamos na preparação vamos ganhar depois na aplicação. Implica fazer aqui um projeto de dotação de competências a este nível junto dos nossos responsáveis. Vilma, é a única resposta. Não vale a pena impor por decretos, por normativos, por prazos. Isso poderá funcionar em último caso, mas depois isso vai levar a outras situações que provavelmente esse líder não vai continuar muito tempo como líder. Aqui terá de ser um processo de formação, capacitação e depois a seguir de mentorado, porque é o nosso grande desafio, é levar as pessoas a perceberem a importância deles o fazerem. É deles perceberem que isto pode ser mais uma tarefa, mas que eles depois vão ganhar com isto porque vão melhorar a eficiência das suas equipas. Portanto, aqui eu não tenho nenhuma solução mágica, não sei se a Alzira tem outra sugestão, mas realmente é formar. Temos mesmo que investir na formação dos nossos responsáveis. Neste nível, sobre esta matéria específica, como fazer o levantamento de necessidades de formação? Nesta matéria específica. Eu até diria, construam uma formação que é a fase 1 e a fase 4.
Porque é que eles são importantes no levantamento de necessidades e como é que isso vai impactar depois na transformação de... Peço desculpa, só mais uma nota que a Gisela estava ali a falar e eu cá já me tinha lembrado, é formação interna. Não só porque cada vez mais os nossos orçamentos vão ficando mais enxutos, não é? Os desafios, portanto a economia tem sofrido os reveses que todos nós conhecemos, mas sem dúvida porque também é uma forma de motivação. E vocês ponham-se à prova e vão descobrir que afinal nas vossas equipas vocês até têm pessoas com perfil de formadores. Deixem-me dar-vos 2 exemplos. Na academia lancei um desafio à minha equipa. Deixem-me começar mais atrás. Na academia, todos os colaboradores da academia fizeram formação pedagógica de formadores. São todos os formadores? Não, mas eu considero que houve 2 formações que para mim eram vitais que todos fizessem, que era formação pedagógica de formadores e gestão da formação. Porquê formação pedagógica de formadores? Mas eles não dão para a academia, não dá formação aos recursos internos da academia, por norma não têm dado formação. Mas porquê? Porque notem que se nós temos que lidar com todo o processo da formação, temos que perceber todo o processo da formação. Portanto, temos que saber olhar para o formador e pôr-nos nos pés do formador e saber o que exigir ao formador. Mas além disso, alargámos o convite não só à equipa da academia, alargámos o convite a vários colegas do banco. Inclusive, nós temos uma bolsa de formadores, que é liderada pela nossa Fernanda Neto. Temos uma bolsa de formadores internos e externos. A Sílvia é a nossa responsável da gestão da formação e a Edna é a nossa responsável da área pedagógica. Boas práticas. Realmente, nós começámos a desafiar, e houve aqui um desafio que terminou esta semana, na semana passada, aliás, em que a equipa da academia foi desafiada a montar uma formação. Trabalho em equipa, inclusive. Foram feitos grupos aleatórios, porque tiraram os números à parte, eram 4 módulos, e eu descobri que a minha equipa da academia está toda preparada para serem formadores. Portanto, foi ali com agradável surpresa, e estou ali a olhar para colegas que sempre acharam que não tinham nenhum perfil para a formação, e que brilharam a dar formação. Portanto, assim como outros colegas. Portanto, vai ao encontro também da primeira pergunta, que é as boas práticas. É não levarmos as pessoas a fazerem só aquilo que nós achamos que elas sabem fazer ou que elas fizeram o resto da vida. Porque quando desafiadas, nós encontramos, e cada vez mais o banco está a apostar em muita formação interna, ou seja, desenvolvida pelos seus colaboradores das diferentes áreas. E o facto de nós sermos uma academia reconhecida pelo INEFOP faz com que nós não dependamos de dar formações certificadas com empresas. Portanto, nós hoje temos a possibilidade de fazer aqui parcerias, trabalharmos em regimes híbridos, ou seja, irmos buscar inclusive formadores externos para trabalhar em conjunto com as nossas equipas internas. Portanto, e eu de ter mais notícias sobre isso, porque realmente o próximo triênio vai ser um ano em que a Academia BFA vai realmente, junto com toda a sua organização, vai apostar aqui num desenvolvimento e capacitação de forma diferenciada. Portanto, isto para estarmos alinhados de que temos mesmo também que formar as nossas pessoas internas para eles próprios serem formadores dos outros. Tá bem? E muitas vezes é importante investir numa formação pedagógica de formadores. É muito importante. Mesmo para quem não vai, mesmo para quem não vai dar formação pura e dura, mas é uma forma de saberem comunicar melhor com as suas equipas, de saber comunicar melhor com os outros, até de falar em público e até de saber relacionar, definir objetivos. Portanto, às vezes é daquelas formações que parece, mas espera lá, isto não faz sentido. Nós achamos ou limitamos, ou estabelecemos a crença de que é só uma formação para formadores. Eu diria que a formação de formadores é uma formação para líderes também. Espero que tenha respondido às questões que não respondi. Só para dar um reforço aqui à pergunta da Wilma, nós sabemos o peso que o e-mail das pessoas do RH tem em relação aos e-mails de outras, ou os instrutivos de outras direções. Direção financeira, quando manda o e-mail que as faturas, os e-mails têm que ir de uma forma, a empresa toda põe-se em pé. Quando é o RH, sim, os prazos do RH são sempre estendidos, então a intenção aqui é um envolvimento, o mais importante,
o envolvimento com a administração da empresa e tentarmos, como nós já sabemos dessa realidade, do deixar para depois o comprometimento com o RH, nós facilitarmos ao máximo o trabalho das FIAs. Ok, eu vou mandar um e-mail ao diretor financeiro para o levantamento de formação. Se calhar olhar para o plano de formação do ano passado, tudo que tem a ver com as formações da área financeira, sugerir já naquele ficheiro de Excel. Por exemplo, nós na Refriana, nós trabalhamos muito com, não estou a tão nível alto de Excel, o ficheiro que vai para o diretor financeiro está tão bem preparado que ele tem todo o seu headcount, nós pusemos todo o seu headcount em cópia nos e-mails. O ficheiro, quando ele vai sugerir uma formação para o técnico de contabilidade, tem sugestões, tem campo para ele pôr uma outra formação, caso não esteja naquelas. O processo dele está todo facilitado. Quando ele devolve o ficheiro para o RH, aquele suposto muito trabalho que a gente teve para ele nos enviar a formação, não foi muito trabalho. Depois, claro, marcamos sempre uma reunião para discutir aquelas formações que ele foi indicando, para saber, mais uma vez, como a Fernanda disse, se é necessidade mesmo ou se é apenas, né, uma vontadezinha do colaborador ou da própria chefia. Então, como nós já sabemos, mais uma vez, como nós já sabemos que os líderes adiam as nossas tarefas, é facilitar o trabalho deles ao máximo. Ou seja, que ele vai perder 5 a 10 minutos a fazer um trabalho que, se a gente lhe enviasse um ficheiro cru ou informação crua, para ele pensar, para ele definir, aquele ficheiro nunca mais voltaria. Mais questões? Eu queria... sim. Bom dia a todos. Simão Barbosa é meu nome, formador sénior da Academia UCOL. Estou na UCOL há cerca de 10 anos e faço parte da equipa da Academia que pensa, que idealiza projetos, planos de formação. Acredito que todos nós que estamos nessa sala já beneficiamos de informações nas empresas que estamos e sentimos o impacto dessas formações. Por isso, nós somos produtos da mudança e hoje somos agentes da mudança, por isso que somos formadores. Eu gostava de bater-se numa forte salva de palmas. Uma salva de palmas, por favor. Porque nós formamos, nós fomos transformados e continuamos a transformar pessoas. Se é um formador, há um gestor de formação nesta sala que não mude, não está a mudar mentalidades, não está a desenvolver competências, as suas pessoas não é preciso repensar as políticas. Ora bem, e também pela presença das empresas que aqui estão, penso que a maior parte delas são grandes empresas e albergam acima de 500 pessoas, e dentro dos desafios e tendências, a grande dificuldade, e eu gostava de partilhar essa questão com todos nós, como é que nós conseguimos impactar uma empresa que tenha 2.000 colaboradores? Que a todo final do ano nós conseguimos fazer o total das horas de formação e nós sentimos de forma evidente que as pessoas foram impactadas. Eu queria partilhar convosco uma experiência que funciona muito bem na UCOL, mas muito antes da pandemia, porque há muitas empresas que adotaram o modelo e-learning após a pandemia, porque por decreto-lei era importante que algumas pessoas fossem a casa. Nós já temos a plataforma assim por mais de 10 anos, não é isso, Guilherme? Por isso, dentro do modelo e-learning, porque nós somos contact center, e em ser das dinâmicas e a necessidade de nós formarmos as pessoas, nós partilhamos conteúdos, aqueles conteúdos que nós entendemos. Por sermos mais de 1.500 pessoas, nós ministramos formações neste modelo híbrido, presencial e à distância, e para aquelas formações que são transversais para todos, porque é importante também olharmos para isso, para além das necessidades que são identificadas, necessidades muito específicas, mas existem formações cujas competências devem ser transversais. E nós conseguimos tocar essas mais de 1.500 pessoas
através deste formato híbrido, sobretudo na parte e-learning, em que a nossa plataforma gera as formações, as correções, os IQs que são muito importantes. O que é que as pessoas dizem sobre a formação, de que forma é que elas sentem o impacto desta formação no seu dia a dia. Uma outra nota, uma colega falou sobre a questão da mensurabilidade após formação, avaliação de impacto. Para além da intervenção dos líderes diretos, nós temos uma área que é a área de qualidade, que de alguma forma todos os meses vai partilhando PDS sobre o nível de desenvolvimento desses colaboradores após a formação. Ou seja, para além do feedback que recebemos dos líderes, há uma área responsável que todos os dias trabalha para mensurar, após a formação, qual é o nível de desenvolvimento dessas pessoas. Uma outra nota também que é importante, que eu entendo que é desafiador para podermos atingir as pessoas no seu todo, é a necessidade da segmentação das nossas academias de formação. Como é que uma academia de formação que tem que dar resposta a mais de 500 pessoas tenha 7 formadores, tenha um único gestor de formação, e os formadores, em muitos casos, desconhecem os processos formativos. Falou-se muito bem da questão da gestão dos processos formativos. Nós temos essa prática que é delegar tarefas. Todos nós aqui tivemos acesso à gestão de formação, porque há alguns temas que nós entendemos que é preciso dar autonomia aos formadores. Isso tem dado grandes resultados. Tem vezes que academias, todos os processos são muito fixados a uma pessoa, depois não acabamos de dar respostas que nós entendemos de acordo com o plano formativo. Há uma outra nota muito importante. Não obstante das 4 fases que a guia muito bem mencionou, nós temos também a chamada política de reforço de competências. Ou seja, nós temos tido os workshops que, após os formandos passarem por alguma sessão formativa e cumprir esses passos todos, nós disponibilizamos um workshop muito associado àquilo que são as competências que ele foi aprendendo durante a formação, de forma muito mais light, muito mais participativa. Isto ocorre quer de forma presencial como também online, para aqueles colaboradores que estejam em teletrabalho. Portanto, em linhas gerais, eu gostava de partilhar essas experiências com os colegas. Obrigado. Penso que, Vanessa, o nosso tempo fechou. Agradeço mais uma vez a Fernanda e a Alzira pela presença, a atitude, pelo convite, a presença de todos aqui. É mais estamos a fechar o ano 2022 com esse HR Breakfast. Temos muitos outros em 2023, com certeza, e é sempre importante essa troca de experiências entre os profissionais da RH da nossa casa. Então, vamos fechar.